meus queridos, vim gravar um vídeo aqui para vocês especial. Um vídeo tipo, vamos dizer, um pequeno desabafo, né? Ou talvez um vídeo resposta de uma matéria que eu li neste domingo que passou, no dia 19 de janeiro de 2025, lá do site UOL, pelo qual eu leio, né? Porque é bom ler o que as pessoas escrevem por ali, principalmente quando se trata a respeito de Estados Unidos da América. O site tinha uma reportagem de uma repórter lá, que nem gravei o nome da infeliz, mas eu vou deixar para vocês lá a descrição dessa reportagem que vocês possam ler a história que ela conta, essa jornalista, de dois brasileiros que residem nos Estados Unidos. Um diz que vive legalmente aqui, que é na Califórnia, e o outro, que é uma moça que mora em Massachusetts, mas não revelou o status imigratório dela, né? E o que eu achei interessante é que da forma que foi colocado o título no site da UOL, fica parecendo que é no geral que está acontecendo aqui com os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Especialmente os que estão sem documentação legal para viver aqui. A primeira reportagem fala de uma mulher que ela tem um YouTube famoso, onde desde 2022 ela faz filmagens sobre ela pegar resto de comidas ou comidas jogadas fora ou vencidas de supermercados no lixo, o dumpster que a gente chama aqui, o lixão, e leva para casa. E ela faz uma higienização e depois vai se alimentar. E que ela faz isso porque é uma realidade de muitas pessoas aqui nos Estados Unidos, e como fosse uma condição que a pessoa chega a catar quase $300 de comida, onde ela busca, né, no lixão para se alimentar. Pois é. Aí fiquei pensando, né? A pessoa tem um YouTube há mais de 3 anos, mora nos Estados Unidos e é a primeira pessoa que eu vi postar, fazer uma reportagem sobre isso, de brasileiros levando a vida nesse estilo aqui nos Estados Unidos. Eu sei casos, tá, de brasileiros daqui, da região de onde eu moro. Inclusive eu já fiz isso quando morei aqui num passado muito distante, quando era ilegal nos Estados Unidos, de buscar lixo de americano, televisão, micro-ondas, cama, colchão, cadeira, mesa. Eu mesmo coloco coisa aqui na porta de casa que já são usados, que eu troquei por um mais novo, e vem normalmente algum brasileiro ou algum americano até buscar e levar para casa. Eles higienizam e cuidam e tratam. Não acho nada de errado, porque eu já fiz isso. Agora, comida, isso me deixou extremamente assim chateado em generalizar que aqui nos Estados Unidos muitos brasileiros estão passando por isso. Até contactei com um velho conhecido amigo meu aqui, que ele tem um grupo famoso aqui na nossa região dos brasileiros, sobre essa história, e eu perguntei a ele se ele conhecia alguém durante esses anos todos que ele vive aqui nos Estados Unidos que leva essa vida
que vai catar comida em lixo de supermercado por sobrevivência. Ele ficou tão abismado como eu quando eu contei o que aconteceu, pois disse que nunca ouviu falar caso de pessoas que estejam passando por isto aqui no país. Muito bem. A segunda reportagem é de um outro brasileiro que já falou que já reside aqui há 7 anos nos Estados Unidos e que já entrou 3 vezes nos Estados Unidos ilegalmente, está vivendo ainda ilegalmente e que mora na Califórnia e que ele mora no carro dele, que ele não tem condições de poder pagar um quarto de aluguel que custa na faixa de $800 na Califórnia. Acho até, entre aspas, ser Califórnia barato, $800 um quarto. Porque por aqui em Gulf Shore, na alta temporada, $800 é um quarto aqui. E eu falo de Alabama, viu? Mas tudo bem. E que ele dorme no carro, que ele economiza, né, esse dinheiro, que ele tem um trabalho, que ele leva, que ele ganha em torno de $15 a $16 a hora para a Califórnia. Realmente é muito barato, paga muito pouco, que é o que paga aqui no Alabama, no geral. E é a realidade que ele tem de muito tempo e que muita gente vive. Fato. Eu já tenho visto reportagens, tá, de outros youtubers relatando que na Califórnia, particularmente na região de San Diego, na região de Los Angeles, na região de Santa Clara, nas cidades principalmente de São Francisco, tem certos locais que são moradores de carro. Não é moradores de rua, nem moradores de casa, moradores de carro, realmente que vivem. E são pessoas que trabalham, mas não têm condição de bancar, porque a Califórnia chegou ao limite, né, de impostos serem tão caros e as coisas tão caras que muitas pessoas não têm condições mais de alugar um imóvel, ainda mais que vem uma grande quantidade de pessoas qualificadas para trabalhar na cidade com um salário alto e vão morar. E isso aí que acontece, o aluguel sobe. E aí o povo que já vive na região está ficando cada vez mais na marginalidade. Eu não estou falando de marginal, Cândido, não. A marginal, quer dizer, nós temos o centro e você fica na marginal desse centro porque você não tem mais direito a ter acesso a morar no centro, naquele bairro, porque está caro. Aí vai morar numa marginal. O termo é isso, né? Isso eu sei. Isso realmente é. Agora, descrever que muitos dos brasileiros que vivem nos Estados Unidos, conta-se a fonte que existe aproximadamente em torno de uns 4 milhões de brasileiros vivendo aqui nos Estados Unidos. Eu não creio nisso, eu acho que tem muito mais do que isso, tá? Mas dizer que brasileiros, a maioria, estão passando por situações dessas, cara, isso me deixou indignado. Porque não é bem assim. O que existe em um vídeo que eu vou lançar para vocês próximo, chamado Os Estados Unidos de muitos Estados Unidos, existe a sua realidade. E, infelizmente, as pessoas que não souberam aonde pesquisar, encontrar as pessoas certas que possam te indicar ou te mostrar o caminho das pedras para dar certo aqui nos Estados Unidos, e principalmente as que não querem muito mudar o seu modo de vida para se adaptar ao sistema americano, realmente a situação é precária. A situação é dura, é difícil aqui nos Estados Unidos, tá? Então, o que eu tenho a dizer a vocês que estão no Brasil e que acompanham este site, o UOL, Universo Online, né? Que está aí há muitos anos ali, dizendo o que acha, o que pensa, o que imagina com os seus repórteres, né? Que moram no Brasil, né? E fazem situações, informações, né?
muitas vezes duvidosa, fiquem sabendo que, pelo menos aqui da região onde eu moro, onde tem brasileiros, aproximadamente mais de 1000 brasileiros na nossa região grande, tá? Eu não conheço ninguém ainda que mora num carro, ou não conheço ninguém que ainda cata comida por sobrevivência em latão de lixo de supermercados, tá? Agora, eu conheço americanos realmente que são, entre aspas, né, favelados, que vão sempre na fila de supermercados, que estão para doar comidas que estão vencidas ou estão para vencer e ninguém compra, e aí o supermercado doa, porque eu já fiz isso quando eu trabalhei em supermercado. Eu encontrei americanos, não brasileiros. Fica aí com vocês o comentário, tá? E uma frase que eu aprendi hoje, por acaso apareceu na minha rede social, interessante, que diz assim: quem não ousa querer mudar, tá, merece a realidade que tem. Então, reflete aí essa frase que eu disse aqui em o que é que eu penso. Eu digo isso porque no meu canal, se você está acompanhando e lê minhas coisas aqui, vai lá ver minha história, né? Como foi que eu venci no Brasil, o desafio que eu estou contando, como eu voltei para os Estados Unidos da América. Daqui a pouco eu vou contar a minha história da época, como fiquei ilegal aqui há anos atrás, o desafio que fui na época. E pode ter certeza, nunca catei comida em latão de lixo em supermercado por sobrevivência aqui nos Estados Unidos. Então vocês ficam aí. Aquele abraço.